dissemos amém. Atos 10 e 34. Encontrou? O livro de Atos que foi escrito por Lucas, o evangelista que não foi apóstolo, mas escreveu. Capítulo 10, versículo 34 ao 36. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Glória a Deus. Aleluia. Repetiu o versículo 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E se tivesse que dar um tema, e o tema desta mensagem é: Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, Deus não tem os seus escolhidos. Deus não tem os seus preferidos. Deus não tem os seus queridinhos. Deus amou todos e deu seu filho para morrer por todos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está a vida trazendo exemplo para nós nesta noite, através da vida do centurião Cornélio. Um homem que tomava conta de 100 soldados. Centurião tomava conta de 100 soldados romanos. Um homem de nacionalidade romana. O versículo 1 diz que ele era da corte italiana. Ele era piedoso, era temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele tem uma visão, quase na hora nona, às 3 horas da tarde. Ele viu claramente, numa visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia a Cornélio. Ele falou que é, Senhor. O anjo falou: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Um homem que era religioso, um homem temente a Deus, um homem que cria em Deus, um homem que dava esmolas, um homem que orava, e um homem que tinha o seu serviço, e aquilo que ele fazia, ouvido por Deus e recebido por Deus. E aí está a pergunta para mim e para nós nessa noite: o que nós temos feito tem sido recebido por Deus? Deus tem recebido as nossas orações, os nossos cultos que fazemos. Tem culto na igreja quarta, sexta e domingo. Há 2 meses não tem mais. Se pegar de janeiro para trás, 3 vezes na semana. E ainda tem um sábado que tem a Santa Ceia. Outras igrejas têm culto a semana inteira. Será que tudo isso que nós temos feito, muitas vezes ajudamos o próximo, muitas vezes damos alimento, fazemos alguma coisa pelo nosso próximo, será que isso está sendo recebido por Deus? Será que toda oferta Deus recebe? Olha o exemplo que me veio agora. A Caim e Abel. Caim trouxe do melhor dos seus vegetais, do melhor da sua colheita para o Senhor uma oferta. E Abel trouxe do melhor do seu rebanho. Porque Abel era pastor de ovelha e Caim era lavrador. E Deus atentou para a oferta de Abel, mas para a oferta de Caim, Deus não atentou. Então não é toda oferta que Deus recebe, não é toda oração que sobe, não é toda ajuda que é com a intenção de ajudar o próximo que Deus está recebendo nos céus, porque há pessoas que só fazem por interesse. É ano de eleição, temos visto aí muitas pessoas envolvidas, muitas pessoas fazendo e acontecendo, tirando foto e fazendo tudo aquilo que agrada a população, mas só enquanto chega a eleição, depois que eles ganham, eles somem. Isso que eles fazem é para se aparecer, é com o segundo desinteresse, é para interesse próprio. O apóstolo Tiago, meio irmão de Jesus, escreve na sua epístola no final da Bíblia: pedis mal, porque recebeis mal, porque pedis mal. Porque pedis para gastar com os vossos deleites, pedis para gastar com o vosso interesse, e muitas vezes são assim. Temos que tomar o exemplo de Cornélio, que tudo que ele fazia subia para a memória de Deus.
no versículo 4 de Atos dos Apóstolos 10, as tuas orações, Cornélio, e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. O anjo fala, pega homens e manda para Jope, porque lá na casa de Simão o curtidor está lá Pedro, e você vai mandar chamar Pedro para um negócio. O anjo não falou para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus de Israel. E o anjo retirando-se. O anjo saiu. Imediatamente, Cornélio manda chamar 2 dos seus domésticos. Chama um soldado da sua confiança. E manda ir a Jope para trazer a Pedro. No dia seguinte, versículo 9, eles vão a caminho, estão perto da cidade. E Pedro subiu ao terraço para orar. Quase a hora sexta, que era meio-dia, versículo 10, e tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra, e aves do céu, e foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Ou seja, antes de Deus fazer uma coisa, Ele vai mostrar. Lembra de José? Enquanto eu meditava hoje à tarde, na hora do almoço, antes do almoço, estava que nem Pedro. Teve aquela visão, enquanto preparava a comida, eu estava na fiação. Antes de o Senhor fazer uma coisa grande, antes de o Senhor marcar um dia histórico, um marco na vida de alguém, Ele avisa antes. Deus avisa antes. Olha para José. 13 anos antes de ele ser colocado como governador, ele nem sabia o que ele ia ser. Deus já deu para ele 2 sonhos. O sol, a lua e as estrelas se curvavam diante de uma estrela. E as 12 espigas se curvavam diante da espiga dele. Ou seja, Deus, antes de fazer algo, Ele vai mostrar pelos seus, pelos profetas, se preciso mandar um anjo ou dar uma visão. Para Cornélio, ele mandou um anjo. Um varão se apresentou, e para Pedro, ele apareceu em uma visão, e ele viu, teve um arrebatamento de sentidos. Ele pôde ver como que o lençol descia em 4 pontas segurando, e alguns animais quadrúpedes ali, répteis, como nós vemos aqui, e Deus avisou para ele, não ia ser animais que ele ia comer, não ia ser animais que ele ia ter que escolher se comia ou não, mas algo estava para acontecer aqui na frente. Então a palavra para nós, o que nós aprendemos com isso aqui, quando Deus vai fazer algo, Ele vai avisar antes. Deus avisa. Deus avisa. Porque Deus não toma o culpado por inocente. A palavra diz que Jesus só vai vir quando a última alma for evangelizada. O arrebatamento virá quando todas as almas forem avisadas que há um céu, que há um inferno, que há salvação, que há Jesus que liberta, que tem o lado bom e o lado ruim. Quando todo mundo for avisado, aí o fim virá. Por quê? Porque Deus vai dar oportunidade a todos. Deus vai dando chance. Deus vai dando oportunidade para as pessoas. Quanto que já escapou da morte várias vezes, é Deus dando a oportunidade. Quanto que já passaram pelo vale da sombra da morte e tem testemunhos tremendo daquilo que Deus fez na vida deles, mas Deus foi avisando, avisando. Se ele continuasse, talvez não teria oportunidade de salvação. Teve oportunidade, mas desperdiçou. E Pedro, duvidando daquela visão, eis que para a porta dele os 3 varões. No versículo 18, chamando, perguntaram: Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu. A quem procurais? Qual é a causa por que estás aqui?
E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, fui avisado por um santo anjo para que te chamasse à tua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio o estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Versículo 24 segura o exemplo. Há aqueles que batem no peito e dizem: estou salvo, e não importa mais quem seja salvo. A salvação, como diz o profeta Ezequiel, é individual, mas Deus nos deixou para nós sermos multiplicadores do reino de Deus, e que nós possamos pegar o exemplo de Cornélio, assim como ele convidou seus parentes, assim como ele convidou seus amigos para esta reunião. Ele nem sabia o que Pedro ia falar, a mensagem não tinha sido revelada ainda, mas ele preparou a sua casa, a sua família já o acompanhava e seguia, e ele juntou mais os amigos íntimos e a sua parentela para participar com ele daquela reunião. É necessário. Será que você já fala? Será que é no seu serviço? Será que no seu serviço as pessoas sabem que você é crente? Na escola, os seus colegas de escola sabem que você é crente? Ou você é um espião? Você tem vergonha de carregar a Bíblia? Você tem vergonha de dizer que é crente? Você tem vergonha de dizer que serve a Cristo, que é de uma igreja evangélica, que é cristão? Cornélio não tinha. Cornélio cria em Deus, e pela sua fé em Deus, era algo tão bom que ele tinha, era algo tão maravilhoso, que ele queria compartilhar com mais pessoas. Assim somos nós, irmão, quando temos uma boa notícia, ou quando adquirimos algo bom, ou quando algum filho nosso, alguém é abençoado de alguma forma, a gente quer contar, a gente quer compartilhar, mas muitas vezes, como somos alcançados pela graça, quando somos alcançados pela graça, muitas vezes somos egoístas e queremos reter para nós. Não, devemos ser águas vivas e transbordar e multiplicar o manancial para as vidas que ainda não tiveram encontro com Cristo. Cornélio, versículo 24, estava esperando Pedro chegar e já havia convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. E ontem eu pedi ajuda a um amigo meu, pastor Dimas, sobre esta palavra. E ele mandou um arquivo em PDF com alguns tópicos. Que o pastor Dimas, irmão, é uma benção. Quando eu peço alguma coisa para ele, é aquele ditado, que ele não me dá o peixe pronto, ele me ensina a pescar. Ele me ensina a pescar. Então ele vai mostrando o caminho. E aí eu vou conduzindo por aquele caminho através do Espírito Santo. E aqui nessa oportunidade, Cornélio prostrou-se diante de Pedro. Cornélio estava perdido espiritualmente. Cornélio cria em Deus, mas não sabia qual caminho que seguir. Olha um homem se prostrando diante do outro homem. Ele que era uma autoridade, ele era um centurião romano, e estava se prostrando diante de Pedro, tendo Pedro como autoridade superior, como um homem de Deus, como ele era. Mas nenhum homem é digno de ser adorado, somente Deus pode ser adorado. Aleluia. Nenhum homem, irmão, merece que nós se prostramos diante dele. Nenhum. Nem pai, nem mãe, nem patrão, nem governo, ninguém. Quando Nabucodonosor levantou uma estátua lá na Babilônia e pediu para que todos os que estivessem na Babilônia se prostrassem diante daquela estátua, teve 3 jovens que não se prostraram. Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam que só se prostrava diante do Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes nós saímos como Cornélio, se prostrando diante de tudo e de todos. Não! Somente diante de Deus é que nós devemos se prostrar. Homem nenhum, nem anjo, ninguém é digno de adoração. Somente Deus é digno de ser adorado, porque somente Ele é Deus. Toda honra é para Deus, toda glória é para Deus. No capítulo 5 de Apocalipse, aquela reunião no céu, os céus se abrem, João vê o céu aberto, e aquele que vem, meu Deus,
o seu cabelo branco como a neve, no seu peito um cinturão de ouro, a sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os 24 anciãos se prostravam, tiravam as suas coroas e reconheciam e cantavam um novo cântico. Quem é Ele? Quem é Ele? A honra e a glória, o louvor é dele, tudo dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ninguém pode ser adorado. Há homens, há pastores que quando entram quer ter as suas mãos beijadas, quer ter a reverência do povo. O povo tem que se curvar, tem que colocar tapete vermelho. Não, não, para de idolatria. Somente Deus é para ser adorado. É Deus, aleluia. Vivemos numa geração, irmão, que é carente de ídolo. Meu ídolo e meu herói é Jesus Cristo. Bem falou Ayrton Senna. Eu não tenho ídolo, eu tenho dedicação, eu tenho admiração por dedicação, trabalho e competência. Foi isso que ele falou quando estava vivo. Eu não tenho ídolos, Ayrton Senna disse. Eu tenho admiração por dedicação, trabalho e competência. Adoração, irmão, somente a Deus. Para de adorar o seu pastor, para de adorar a celebridade. Tem um show aí que descende, aí um show de descende, um show de jovens aí, pura idolatria. Quem quer curtir, acompanhar, curta, acompanha, participe da live, entre e compre o seu ingresso e vá lá. A adoração lá é a homens. De graça você não entra. Tá? E alguém está promovendo. Nossos cultos viraram shows. Tá? Os nossos congressos viraram shows. Porque convidam artistas que querem ser adorados. O poder não desce, Jesus não cura mais. O Espírito Santo não trabalha, não batiza com o Espírito Santo. Crianças eram batizadas nos anos 90, nos anos 80. Crianças eram batizadas com o Espírito Santo. Paralítico andava, morto ressuscitava. Mas agora o culto é para o homem. Os louvores são para engrandecer o homem. As palavras são ministradas para o homem. Você vai vencer, seu inimigo vai tombar. Não! Nós devemos tributar ao Senhor a honra e a glória. Como o exemplo que o Cornélio nos deu. Que nós não façamos como ele fez. Que saia se prostrando diante de qualquer um, não. Está com falta de alguma coisa, está passando necessidade, dobra o seu joelho, entra no seu quarto, feche a porta e conta para ele, porque ele vai mandar provisão do alto. Ele mandou provisão para Elias na caverna, ele mandou provisão para todos aqueles que se abrigaram na sombra do Onipotente. É ele que cuida. Me marcou esse versículo quando eu li o tópico que o pastor Dimas me mandou. E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Está assim, ó, de crente, está assim de pessoas, igual Cornélio, se prostrando diante de qualquer um. Não que Pedro era qualquer um, Pedro era um apóstolo, era homem de Deus, foi obediente, ele não queria ir. Mas nenhum homem é digno de adoração. E Pedro, sabedoria, olha a atitude de Pedro diferente, levantou dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Mas muitos, como eu falei, irmão, pastores, celebridade, eles gostam de ser adorados. Tá? Seus artistas gospel aí, ó. Vocês que acompanham artista gospel. Meu artista que eu acompanho é Jesus Cristo, é Jesus de Nazaré. Artista nenhum morreu por mim. Pastor, celebridade, missionário, pregador de Camboriú. Ninguém morreu por mim, por nós. Quem morreu foi Cristo. Então Ele é digno da adoração. É, Jesus. Para de adorar homens. Glória, glória. Para de ficar correndo atrás de homens. Fã-clube, que vergonha. Fã-clube de cantor gospel. Aonde nós estamos, irmão? Sejamos como Pedro, irmão. Quando alguém vier elogiar, tribute ao Senhor a honra. Quando alguém vier querer te comprar, tribute a Deus a honra. Quando alguém vier te bajular, tribute a Deus a honra. Quando alguém quiser alguma coisa por interesse próprio, tribute a Deus a honra. Devolva a Ele a honra e a glória, porque é dele. Aleluia, Deus. Olha o versículo 28. E disse-me, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se aos estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem me chame, comum ou imundo. Glória a Deus. Aqui vai começar a entrar na mensagem. Deus não faz acepção de pessoas. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me?
E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, até a esta hora, 3 horas da tarde, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão, e com vestes resplandecentes disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope a mandar chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, o versículo que nós lemos, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Isso é verdade. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. E Pedro começou a pregar esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com a virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. A este, Jesus, ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas a testemunha que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Versículo 42 de Atos 10. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. A estes dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Versículo 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Deus não faz acepção de pessoas. Quantos que entram em nossos templos? Quantas pessoas que nós passamos na rua e nós julgamos? Às vezes estamos vendo a reportagem e já condenamos aquela pessoa à morte porque ela matou alguém, porque ela roubou, porque ela fez algum crime. Quem de nós pode julgar? O versículo 42, Pedro diz, pregando, que Deus constituiu Jesus, juiz dos vivos e dos mortos. Homem nenhum tem poder de julgar o outro, de apontar e condenar, e dizer que fulano vai para o inferno, ou foi, ou deixou de ir. Não, nós devemos fazer como Pedro, obedecer, e ir aonde o Senhor mandou ir. E eu quero falar nessa noite para os que estão em condições como Cornélio. Um homem temente a Deus, cria em Deus, ajudava o próximo, que é a semelhança de Deus, orava, que é uma prova de amor para com o próximo. Oração não é prova de amor. Mas era um homem que não tinha tido ainda a experiência com Cristo. Porque assim como os judeus criam em Deus, mas não criam em Jesus Cristo, aquele centurião romano, aquele Cornélio, que era um centurião romano, ele cria em Deus. Já tinha um ponto positivo. E hoje em dia dá muitos aí, quem sabe você está aí assistindo e você crê em Deus. Você faz as suas orações no pé da sua cama, antes de dormir, você fala com Deus. Às vezes até quando está ébrio, você fala com Deus. Você ajuda o próximo. Você até se gaba disso, tem boas obras. De pessoas com boas obras. O inferno vai estar cheio. O inferno vai estar cheio de pessoas que creem em Deus, mas não obedecem.
vai estar cheio de pastores, de presbíteros, de líderes, de irmãos e de pessoas não crentes. O inferno não foi destinado, irmão, para os seres humanos, não. Deus fez o inferno para o diabo e os seus anjos. Mas por causa da desobediência, muitos vão para lá. Mas voltamos para Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus, mas não tinha tido encontro ainda com Cristo. Irmão, é um paradoxo que eu vou falar. Mas a pessoa na Trindade para a salvação é Jesus. Deus fez a sua parte mandando o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Espírito Santo está em nós, nos convencendo e nos convertendo à pessoa de Jesus Cristo. Mas quem salva, irmão, é Jesus Cristo. Ele falou em João 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem como ir até Deus, irmão. Não tem atalho para chegar em Deus. O caminho é Jesus. E Cornélio não estava nesse caminho ainda. Cornélio não era convertido. E foi por isso que eu mandei a mensagem para o pastor Dimas. Eu queria entender. Eu perguntei para ele: Cornélio já era convertido, era crente? Não era. Cornélio não era salvo. Cornélio era, como muitos seres humanos hoje são, crê em Deus, faz suas orações, tem boa obra, mas ainda não confessou a Jesus Cristo como seu Salvador. Então, infelizmente, ainda não tem salvação para você, mas tem esperança, porque a salvação ainda está disponível. Há um ditado que diz que enquanto a vida há esperança, a esperança é Jesus. E Ele está vivo, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e está aberto no Pai como advogado. Todo aquele que vai até Jesus, Ele intercede e advoga junto ao Pai para nos dar a salvação. Você que está na condição de Cornélio, é noite de se converter, é noite de confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Porque só através de uma salvação genuína, só através da conversão, é que o Espírito Santo vai começar a fazer a obra. Assim como Cristo morreu publicamente, Cristo foi crucificado no meio, na frente de uma multidão, Ele foi exposto, e ali Ele se entregou abertamente. Assim tem que ser aquele que confessa Cristo como Salvador. Provérbios 28:3. Quem cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa. Só o Espírito Santo, irmão, tem o poder de regenerar a vida de uma pessoa e de fazê-la entender que aquilo que ela fazia que era errado e que sozinha ela não conseguia, só Ele tem poder de nos fazer mudar. Esse dia eu falei aqui, terapia. Internar numa clínica de recuperação, não recupera. Recupera 3 meses, 6 meses, depois volta de novo. A Bíblia diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 36 João diz: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é terapia, não é psicólogo, psiquiatra, não é remédio, não é drogas que eles criam para combater tal e tal vício, não é internação que vai te libertar. Só Jesus liberta. Aleluia. Através do Espírito Santo. Mas enquanto você continuar um crente em Deus, mas não confessar Jesus Cristo como Salvador, a sua vida vai continuar a mesma. Ou seja, vai de mal a pior. A tendência é piorar. Assim como está o mundo. Por que o mundo está de mal a pior, irmão? Porque cada dia está pior. Porque o ano que vem vai vir outra pandemia pior do que essa. Que isso, irmão Marcelo? Está jogando praga? Não é. É por causa do pecado. Quando o povo se arrepende, irmão, Deus tira a ira dele. O clamor de um cristão, o arrependimento de uma nação. Olha para Nínive, que nós pregamos aqui tem 2 semanas. Olha para Nínive, que é uma nação pior, que esfolava os seus inimigos vivos. Uma nação que matava criança. Uma nação que oprimia, que é uma nação pior que Nínive. E o Senhor teve misericórdia dela e poupou aquela geração de Jonas, que pregou para Nínive. O povo se arrependeu no primeiro dia. Então, quando o povo se arrepender, aí sim, Deus tira o juízo. Mas enquanto a igreja continuar pecando, enquanto o mundo continuar pecando, enquanto os países continuarem pecando, vai ficar pior. Não tem melhora para quem continua no pecado. A tendência de quem fuma é o quê? Tem um câncer no pulmão, na boca ou na garganta.
A tendência de quem come doce é ter uma diabetes. De quem é propenso à hipertensão, continuar comendo gordura, vai entupir as veias do coração. É a lei da semeadura, irmão. É a ordem lógica da vida. Não tem milagre. Quer plantar manga e colher melancia? Não tem como. Aquilo que você planta é o que você colhe. Então Cornélio era um crente, ele cria em Deus, mas não era convertido, não era salvo ainda, não tinha tido o encontro com Cristo. E aí Deus teve que pegar o apóstolo Pedro, trazer ele de lá, mostrou para ele numa visão, para depois mostrar para ele na prática como tinha que ser feito. Como eu falei, antes de Deus fazer algo, ele vai mostrar. Ele mostrou para Pedro o que ele ia fazer, mas não era com quadrúpede, com réptil, com animais. Era com o ser humano, com a alma, com a família. Olha o tanto de gente tinha na casa. O texto diz que todos foram cheios com o Espírito Santo. Versículo 44, irmão. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Estava a sua família, estavam os seus parentes e estavam os seus amigos. E todos creram na palavra, na pregação do apóstolo Pedro, que na sua primeira pregação converteu 5.000 almas, na sua segunda pregação 3.000 almas. E quando Deus nos chama, irmão, nós pregaremos e Deus vai salvar multidões, mas Deus também salvará 1, salvará 10, salvará 20 e salvará não sei quantos tinham nessa casa. Deus não está limitado a pessoas. Deus não está limitado a pessoas. Então é necessário, se você ainda não confessou Cristo como seu Senhor e Salvador, é necessário confessar. Filho de crente não é crente, também tem que confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Filho de pastor, filho de obreiro, nasceu, apresentou no templo, é crente, até certo tempo ela tem inocência, mas depois que entende de gente, tem que confessar a Cristo como Salvador, senão você vai continuar sendo um Cornélio. Alguém que crê em Deus, mas não confessou a Cristo e não teve uma conversão, uma regeneração. E a Bíblia diz, lá no livro de Hebreus, capítulo 12, e no versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E quem promove a santificação na vida do ser humano é o Espírito Santo, porque Ele é santo. Não tem salvação sem Jesus. Ah, mas o povo de Israel foi salvo, foi pela lei. Ah, mas Abraão foi salvo pelo governo patriarcal. Ah, mas Adão pode ter sido salvo pela sua consciência. Mas hoje o meio de salvação é a graça. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé em quem? Em Cristo. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E Cornélio entendeu. Ele já estava no caminho. Já cria em Deus. Já fazia oração. Dava esmola. Isso foi recebido. Deus se agradou porque o coração dele não estava naquilo. Ele fazia para Deus. E olha o que diz Romanos 10, a partir do versículo 9. Romanos 10, a partir do versículo 9. Romanos 10, a partir do versículo 9 até o 17. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Tem que confessar. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego. Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Olha o versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas olha a pergunta do apóstolo Paulo: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, e esse escrito é Isaías 52:7, conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas,
mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. E nós entendemos pela palavra do Senhor. E o texto de Atos 10, do centurião Cornélio, nos mostra que duas almas, a do centurião Cornélio e a do apóstolo Pedro, foi convertida naquela oportunidade, naquela tarde, umas 3, 4 horas da tarde, quando Pedro pregou e o Espírito Santo desceu na casa e converteu a Cornélio e converteu a Pedro, que era um religioso, achava que o evangelho era só para os judeus, e está muito assim hoje em dia. Muitos cristãos achando que o evangelho é só para A ou para B, para grupo seleto, mas como nós lemos no versículo 34, e é o tema desta mensagem, Deus não faz acepção de pessoas. E a pergunta está aí, ó. O versículo 13, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas começa a pergunta no 14, como eles vão invocar se ainda não creram? Como crerão se ainda não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Então muitas pessoas ainda não se converteram, porque não invocaram, porque não creram, porque não ouviram, porque ninguém pregou para elas. Quantas vezes estamos no metrô, sentando do lado de alguém, porque está tatuado, está de piercing, porque está com a roupa tal, porque está com tal jeito, com fantasia, aí não falamos de Cristo. Aí perdemos a oportunidade. Como eles vão ouvir se não há quem pregue? Se não há quem pregue. Quão formosos são os pés dos que anunciam a paz. Cristo é a paz. Cristo é a salvação para todos. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer. Por quem? Por todos. O seu Filho é a salvação. E Deus disse: e todo aquele que nele crê. Quando o povo de Israel pecou no deserto, murmurando, desobedecendo e se rebelando contra o Senhor, Deus mandou umas serpentes venenosas e picou todos eles ali, e morreu milhares de pessoas naquela oportunidade. Deus falou para Moisés: faz uma serpente de metal, pintura ela numa haste, e todo aquele que olhar, aquele que foi picado pela serpente venenosa, e olhar para a serpente de metal, ele vai ser salvo. É o que está em Romanos 3. João 3. Versículo 14 aí, ó. João 3,14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15 de João 3. Para que todo aquele que nele crê em Jesus, o Filho do Homem, não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 16, mais conhecidos e mais conhecidos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, nele quem? Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17. Porque Deus ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E há muitas almas no mundo sendo condenadas pela minha e pela sua vida, que estamos como Pedro muitas vezes julgando aquilo que aparece à nossa frente, como ele teve como imundo aqueles animais, e o anjo falou para ele na visão, ou a voz falou com ele: não tenhas imundo aquilo que Deus purificou. Deus já tinha purificado e escolhido Cornélio e trouxe Pedro para Cesareia para trazer salvação naquela casa. E que aprove ao Senhor que nessa noite haja salvação em casas, que haja conversões, que o Espírito Santo possa convencer, como ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e que nós possamos também, como Pedro, obedecer a ordem do Senhor, de ir aonde estão as almas precisando da palavra de Jesus Cristo, da pregação da cruz, como Pedro pregou Cristo crucificado e pôde alcançar
a família de Cornélio. Como vão ouvir se não há quem pregue? Como vão crer se não ouviram ainda a palavra do Evangelho? Que nós possamos, irmão, sair do comodismo. E quando passar essa pandemia, nas oportunidades que tivermos, que nós possamos pregar o Cristo, pregar aquele que salva, pregar aquele que era e que é, e aquele que há de vir. Que a partir desta noite nós possamos olhar com outros olhos, que há muitas pessoas que estão como Cornélio, até creem em Deus, fazem as suas orações, ajudam o próximo, ajudam muito, algumas muito mais que alguns crentes. Há Cornélios entre nós que está fazendo muito mais a obra do que alguns crentes. A obra não salva, a obra da lei e a obra da carne não salva. O versículo 9 de Efésios 2 diz: não somos salvos pelas obras, as obras da lei e as obras da carne também não salvam. Mas aquele que é salvo, irmão, tem obras. E que nós possamos aprender com Cornélio nesta noite. Vamos orar. Vamos orar pelas vidas que estão como Cornélio, que ainda não conheceram Cristo, que ainda não conheceram o caminho, que ainda não conheceram a verdade, que ainda não conheceram a vida. Vamos orar por aqueles que estão como Pedro, julgando pela aparência, né, ou tratando o próximo de forma diferenciada. Deus não faz acepção de pessoas. Fiquemos com essa palavra. Pai, eu quero te agradecer nessa noite por essa oportunidade, Senhor, pelo privilégio de ser ministrado pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor nos ministrou nesta noite, através do Teu Espírito Santo. Senhor, há muitos Cornélios. Senhor, há muitas vidas, ó Pai, que Te conhecem, que creem em Ti, mas ainda não conhecem o Teu Filho. Nós temos a Tua palavra que Deus enviou o Seu Filho, que o Senhor enviou o Seu Filho para salvar o mundo, para que todo aquele que nele crê, e nós temos em Romanos 10, Pai, como eles vão crer se ainda não for anunciado o Evangelho. Que nossos pés possam ser formosos, que nós possamos anunciar o Evangelho, que nós possamos ir, Senhor, e falar em toda e qualquer oportunidade, que o Senhor salva, que o Senhor cura, batiza e leva para o céu. Alcança vidas nesta noite, alcança as famílias. Se houver alguém ali, Senhor, na transmissão se convertendo nessa oportunidade, perdoa-lhe os pecados, escreve o nome no livro da vida. E a eles, ó Pai, a oportunidade de uma vida nova, Senhor, e de uma caminhada contigo na parte da terra. Abençoa nós, ó Pai, que muitas vezes somos religiosos e muitas vezes olhamos para a aparência. Tenhamos como imundo, muitas vezes impuro, indigno da salvação, mas assim foi conosco um dia também. O Senhor não olhou para a nossa imundícia, o Senhor não olhou para a nossa aparência, o Senhor olhou para a nossa alma e nos fez filhos, co-herdeiros da herança com Cristo. E nós queremos, Senhor, ser multiplicadores no reino do céu e queremos alcançar mais vidas, Senhor, para morar no céu. Abençoa cada família, Senhor, que está ali acompanhando, cada lar. Dê a eles uma semana de vitória. Que seja o mês da cura, o mês de maio. Que o Senhor possa sanar essa enfermidade. E que nós possamos voltar à nossa vida normal. Que o Senhor possa aplacar a sua ira sobre a face da terra. E que nós possamos compreender para qual propósito sobreveio isso na face da terra. Nós te agradecemos pelo privilégio de prestar nosso culto em gratidão ao teu santo nome, aquilo que tu tens feito. Agradecemos pela salvação da nossa alma e o privilégio de alguém ter pregado para nós um dia. Nós ouvimos, cremos e estamos aqui, Pai, convertidos, e queremos ser multiplicadores desta palavra na face da terra. É o que nós te pedimos, Senhor, te agradecemos nesta noite, em nome do teu Filho amado Jesus. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? e a vitória é nossa, Em nome de Jesus. e a bênção a você. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam com todos que aqui estão, que estão ali na transmissão, e todos nós juntos dizemos amém. Vai em paz. Em nome de Jesus. Quê? Falta de pressa. Veio pra mais hoje? Oi? É benção, fiel, Luana, hein? Ei, mano. Vai lá, Marcelo, vai lá. Oi? Vai pra lá. Então fala. Não. Vem, Manu. Ó, a Neiva tá assistindo ainda ao Lipe. Deus abençoe. Lipe,
amigo, parceiro, Fátima, Deus abençoe. Paz do Senhor. Ô, glória. A Dailton tá assistindo, é benção. Irmão Antônio, irmã Nélia, irmão Walter, Neto. Amém. Deus abençoe a todos. Quarta-feira, se Deus quiser e permitir, nós voltaremos. Né? A palavra de hoje é: Deus não faz acepção de pessoas. Né? Você que muitas vezes olhou, julgou. Vamos refletir nesta noite e mudar, né, alguns comportamentos. É tempo de mudança, irmão. Nós se adaptamos e mudamos. Temos que usar máscara agora onde não usávamos, passar álcool em gel nas mãos onde não passávamos, né, procurar lavar as mãos corriqueiramente, aquilo que não fazíamos. Nós mudamos. É noite de mudança, né? Para aqueles que creem em Deus, né, dá esmola e tal. Confesse Jesus como seu Salvador e Senhor. Confesse de coração, se arrependa, que Ele está pronto para salvar. Todos tenham uma excelente noite, uma excelente semana. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fica na paz, em nome de Jesus.